seu trono, sua glória ao cercar, arcanjos louvam, trovejando. Bênçãos e honra e força, glória e poder sem fim, ao grande Deus e Rei. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. Amém. Eu queria meditar hoje no livro de João, capítulo 3. Há um tempo atrás, nós meditando de uma maneira geral, esse é um capítulo grandioso, e eu desejei fazer uma meditação geral sobre o capítulo de João, começando em outro lugar até chegar aqui, não é? E não foi possível falar sobre todo o capítulo num dia só. Esse capítulo aí merece vários sermões, dá uma série de sermões, mas muitas das vezes é bom a gente ter uma visão panorâmica. Eu lembro que essa primeira parte nós chamamos de o livre-arbítrio do Espírito Santo, porque é sobre isso que Jesus fala na primeira parte do capítulo 3 de João. Mas eu queria agora olhar a segunda parte, que nos mostra que Jesus veio ao mundo e o fato dele vir ao mundo trouxe um julgamento sobre o mundo, e esse julgamento revela algo fundamental, que a culpa de não ir a Cristo está sobre cada ser humano, está sobre o coração do homem. O que Jesus vai fazer nessa segunda parte do capítulo 3 é fazer uma demonstração interna daquilo que o coração do homem e como ele é levado a crer e como ele é no seu estado natural. E ao mesmo tempo, a segunda parte do capítulo de João vai dizer para nós que a graça de vir a Cristo vem do coração de Deus. Então, enquanto toda incredulidade que rejeita Cristo vem do coração do homem, toda a graça que faz o homem ir a Cristo vem do coração de Deus e não do coração do homem. Só que eu quero lembrar algo que eu disse aqui num domingo de manhã, assim, falando sobre outro assunto rapidamente, que está em João 20, 26, que diz assim: chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Como eu disse naquele dia, frequentemente esse capítulo, esse texto é considerado como uma prova de que Jesus ressurreto, depois que Jesus ressuscitou, ele podia passar pela porta, ele podia passar pela parede, o corpo ressuscitado de Cristo podia passar pela parede, pela porta. E esse é o texto que as pessoas se baseiam, porque afinal de contas, o texto diz que os discípulos estavam orando com medo e estavam com a porta trancada, e de repente Jesus se colocou no meio dos discípulos e disse: paz seja convosco. E é fundamental, quando a gente vai olhar o capítulo 3 de João, para que nós possamos passar rápido, já que é uma visão panorâmica, nós percebermos que aqui, por exemplo, no capítulo 20 de João, as pessoas chegam à conclusão de que Jesus podia passar pela porta, pela parede, por uma inferência do texto. Ou seja, o texto não diz, não existe um texto que diz explicitamente: Jesus podia passar pela porta, Jesus podia passar pela parede. Mas quando as pessoas leem o texto, como as portas estavam fechadas e Jesus apareceu, então essa é uma inferência que as pessoas tiram desse texto. Ou seja, inferência é um raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios que você tem, apesar de não serem explícitos. Ou seja, a gente costuma fazer deduções, e as deduções são um tipo de inferência. É um processo intelectual
segundo o qual é possível nós chegarmos a uma conclusão a partir de algumas premissas. Nós temos algumas premissas e nós raciocinamos sobre essas premissas e chegamos a alguma conclusão. Agora, por que o versículo não declara explicitamente que Jesus podia passar, depois de ressuscitado, através das portas ou da parede sólida? Porque tudo que o texto diz é que as portas estavam trancadas e Jesus estava no meio deles. Você vê, você pode chegar a outras conclusões que não essa. Porque é óbvio que, como você está agindo por inferência e por dedução, talvez os discípulos tenham trancado a porta, porque eles estavam com medo e orando, e Jesus chamou eles, e eles ouviram a voz de Jesus, reconheceram e abriram a porta. Essa é uma possibilidade, mas talvez haja uma outra possibilidade diferente, e que o texto apoia do mesmo jeito. Jesus podia ter chegado, a porta está fechada, os discípulos estão lá orando, e Jesus encostou a mão na maçaneta e ela abriu-se milagrosamente. Ou seja, estava fechada, mas quando Jesus colocou a mão na maçaneta, a porta se abriu. Por exemplo, Pedro, quando foi solto da prisão, ele passou pela parede? Não, a porta se abriu. Até há uma palavra em grego que eu acho engraçado a ver lá, porque automos, ou seja, tanto a cela quanto o portão lá da prisão se abriu automaticamente para Pedro passar. É um milagre, mas você vê, ele não passou pela parede. Aqui pode ter acontecido a mesma coisa. Você vê, Jesus pode ter chegado na porta e ela pode ter se aberto automaticamente. Então ele entrou. Então isso ilustra o perigo de você edificar muito sobre o que está implícito nas Escrituras. Ou seja, é perigoso, Jesus pode passar pela parede. Qual é o teu texto? Meu texto é esse, porque esse texto não diz isso explicitamente. Sobre isso não é tão grave, porque nós não estamos falando sobre uma doutrina muito importante, sobre a doutrina de passar pelas paredes. Mas é óbvio que as pessoas não fazem isso só com esse texto. Então não há nada de errado em você fazer inferências e deduções do que está implícito na Bíblia. Pode ser que seja a interpretação, pode ser que Jesus tenha passado pela porta, ou seja, que o corpo ressuscitado dele pudesse passar pela porta sem... ele não saiu do túmulo assim. No túmulo a Bíblia diz que a pedra estava... tiraram a pedra, saiu. Queria que ficasse evidente, de que ele poderia ter sumido com tudo fechado, também seria incrível. Como é que saiu? Mas a pedra estava retirada. Enfim, mas você pode chegar assim, a esse ponto, mas você tem que conceder a outra pessoa que diga, não, eu acho que o texto está dizendo que Jesus chegou, a porta abriu milagrosamente, como a sepultura abriu, como a porta da prisão de Pedro abriu e Jesus passou. Esse não é um problema muito grave. Você só não pode ser dogmático a respeito disso. Você tem que dizer, olha, eu acho que a porta, ele passou pela parede. O outro vai dizer assim, não, pelo texto, eu acho que como com Pedro e como com o sepulcro, a porta se abriu. Você vê, o que não é explícito na Bíblia, deixa essas possibilidades. O que você não pode é nunca ter uma dedução por uma inferência que negue o que é explícito na Bíblia. Porque grande parte daquilo que está na Bíblia e daquilo que realmente é importante não está implícito, está explícito. E você então tem que, tudo que é implícito, olhar à luz do que é explícito. E o que é implícito é como abrir a porta, milagrosamente, ou passar pela parede, não contraria nenhum outro ensino bíblico, você pode ficar com um e o outro pode ficar com o outro. Agora, quando a sua dedução num texto que não é explícito, que não está falando sobre aquilo, porque o texto não está falando sobre Jesus passar pela porta, só estava contando que ele apareceu no meio deles. Quando a sua dedução, a sua inferência sobre algo que é implícito no texto, contraria o que a Bíblia diz que é explícito, você está negando a verdade de Deus e agindo com a Bíblia de uma maneira diabólica.
porque você está usando o que é implícito para negar o que é explícito. Então isso é importante, porque nesse texto de João 3, por exemplo, João 3,16, várias vezes você já viu esse texto ser usado, por exemplo, esse versículo, para ser um texto prova sobre o livre-arbítrio, que a vontade do homem é livre, porque João 3,16 diz assim: aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então muitas pessoas, ele amou muito a maneira que deu seu filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? O homem pode crer ou pode não crer, mas isso o texto está dizendo. Isso a pessoa está fazendo uma dedução, o texto não está falando a respeito disso. O texto não é sobre a condição do homem e a liberdade do homem de escolher ou não escolher. O que o texto está dizendo é que todos os que estão salvos, que serão salvos, irão crer, e todos os que se perdem não irão crer. É isso que o texto está dizendo, que os salvos creem e os perdidos não creem. Não fala nada sobre a capacidade humana sobre crer. O que a pessoa fez foi uma inferência, só que agora ele fez uma inferência que nega tudo o que a Bíblia diz a respeito do assunto explicitamente. Então nós só levamos a Bíblia a sério quando nós, de maneira nenhuma, tentamos, porque queremos ajustar o humanismo secular à palavra de Deus, usamos aquilo que é implícito, e não é explícito, fazemos inferências falsas para negar o que Deus disse claramente e abertamente, só porque isso contraria o pensamento do mundo. Então, o que é implícito na Bíblia deve ser sempre visto à luz daquilo que é explícito, do que é explícito, do que a Bíblia diz diretamente quando estava tratando daquele fato em si. A Bíblia fala a respeito de um homem ser livre ou não, ela fala sobre o homem ter condição ou não, ela fala. Então é óbvio que você não pode pegar um texto que não fala sobre esse assunto para tentar negar todos os textos que falam sobre esse assunto. Jesus só no livro de João fala sobre isso de uma maneira massacrante, ele vai empilhando todas as razões a respeito disso. Então, o que Jesus diz, mais do que qualquer um, mais do que Paulo, é por isso que Martim Lutero, quando foi debater sobre o livre-arbítrio com Erasmo, ele disse: olha, eu podia usar a Bíblia toda, mas eu nem vou usar, eu só vou usar 2 generais, é o que ele diz, só João e Paulo, para demolir todas as suas ideias humanistas. Porque Jesus, quando ele fala João, ele não vai falar sobre João em si, apesar de que nas cartas também vai aparecer em Apocalipse, mas ele está falando exatamente sobre Cristo, diretamente. Jesus disse que o pecado afetou a pessoa de maneira tão completa, de cima a baixo, que todas as suas faculdades, a mente, a emoção, a vontade, estão totalmente poluídas e pervertidas. Jesus ensinou que mentalmente o pecado corrompeu o homem. Emocionalmente, o homem é um fracasso por causa do pecado. Ele tem toda a sorte de desejos corrompidos. E volitivamente, que é a capacidade de escolher, ele está preso e escravizado sob o poder do pecado. Eu vou rapidamente dizer, por exemplo, só 9 coisas que Jesus diz explicitamente sobre isso, não dedutivamente, não implicitamente. Por exemplo, Jesus disse que todo ser humano está numa condição de cegueira espiritual, que todos os homens já nascem espiritualmente cegos. Jesus é totalmente enfático. Muitas pessoas, para fugir de verdades desconfortáveis para o mundo e para o coração não regenerado dela, porque só tem dificuldade com a Bíblia quem tem um coração, porque o propósito do Evangelho é que Deus tenha por fim a glória da sua graça manifestada para sempre em tudo que Cristo é. Então é óbvio que tudo que Ele faz é para manifestar as riquezas da sua graça.
a glória da sua graça. E tudo que incomoda o homem, que aponta tão somente para essa graça de Deus, é a manifestação da inimizade do coração a esse lugar de soberania absoluta que Deus tem. Então, muitas pessoas, quando querem lutar contra essas coisas, dizem: não, mas Paulo falou sobre isso, e Pedro falou, e João falou, como se a Bíblia tivesse algum livro que fosse mais autoritário do que outros. Ou seja, o que Jesus falou e o que Paulo falou é o que Jesus falou, porque o que Paulo falou lá nas suas cartas, e João nas suas cartas, e Pedro, é o Espírito Santo falando. A Bíblia só tem um autor. Mas nós vamos ficar só aqui em João mesmo. Então Jesus disse que o homem nasce num estado de cegueira espiritual, ou seja, totalmente incapazes de entender as verdades sobre o reino de Deus. Ele diz assim em João 3,3: digo-lhe a verdade, ninguém... Você vê, nós não estamos falando sobre coisas implícitas, nós estamos falando sobre dedução, nós estamos falando sobre, diretamente, Jesus falando sobre a incapacidade humana, a sua depravação total. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele declarou impositivamente que o homem não regenerado não pode nem ver o reino. Não é que ele não pode crer no reino de Deus, ele não pode ver. Ele é totalmente cego para todas as verdades eternas e uma visão espiritual. A palavra que é usada, eidon, significa conhecer e se familiarizar profundamente, de tal maneira que virou sinônimo de visão, porque a melhor maneira de você se familiarizar com algo é através de ver, olhar a face, não é? Então, não pode ver. O que ele está dizendo é o seguinte: um homem que não nasceu de novo não pode conhecer as coisas de Deus. É impossível. Ele está falando isso para Nicodemos, na primeira parte de João 3, que a gente até, falando a respeito dessa primeira parte, falando sobre o livre-arbítrio do Espírito Santo, porque é o que Jesus vai enfatizar. O Espírito sopra onde quer, age dessa maneira soberana, e Jesus diz: a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode conhecer a Deus, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode ter nenhum conhecimento espiritual. Essa é uma declaração que está exatamente como a do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12,14, que diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que Jesus está dizendo é assim: enquanto o homem não nascer de novo, a pessoa é cega e incapaz de sequer ver qualquer coisa que diz respeito ao reino de Deus. Essa é a primeira coisa, cegueira espiritual. Junto com isso, Jesus coloca uma outra camada, que é a alienação espiritual. Jesus afirmou que todos os homens, aqui em João, só em João, eu só vou olhar o que ele diz aqui, para ver como é perigoso as pessoas fazerem uma inferência e fazer sobre um texto, não está falando sobre um assunto, e inferirem algo a respeito daquilo e negarem aquilo que é explícito na Bíblia. É simplesmente uma negação da verdade total, e que é tão comum, porque aquele texto, por exemplo, é usado várias vezes para falar sobre um assunto que ele não está falando. Então Jesus fala que a segunda camada é de alienação espiritual. Isso é, todos os homens nascem no mundo alienados de Deus, nascem fora do reino de Deus. Ninguém nasceu nesse mundo no reino de Deus. Então João 3,5, Jesus diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito, da água e do Espírito. Ou seja, ninguém pode entrar, ninguém nasce no reino de Deus. Primeiro ele disse que ninguém podia ver o reino de Deus. Agora ele diz que ninguém pode entrar no reino de Deus sem essa regeneração, sem essa obra soberana do Espírito Santo. Você vê, o homem não pode nem fazer nada com respeito a isso, o homem nem vê. Agora ele não pode entrar. Todo homem nasceu fora do reino de Deus. Isso quer dizer que todo homem nasce separado de Deus, alienado de Deus. Quando Nicodemos fala sobre, poxa, mas como um homem voltaria ao ventre da sua mãe, não é que Nicodemos era retardado e não entendia que Jesus não estava falando para ele
regredir, virar um feto, entrar no reino. O que o Nicodemo está dizendo é o seguinte: se é impossível para nós, ele entendeu o que Jesus estava dizendo, não é? Se é impossível para nós sequer nascermos de novo fisicamente, ou seja, se nascer fisicamente é algo totalmente que foi alheio a nós, como nós poderíamos nascer espiritualmente? Jesus está dizendo: olha, o homem não pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Ou seja, pelo seu primeiro nascimento, todos nós nascemos fora do reino de Deus, alienados de Deus. Como Efésios 4,18 diz, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então você vê, quando a Bíblia vai falar sobre a incapacidade humana, ela fala Jesus, por exemplo, fala explicitamente, vai colocando camada sobre camada. Quando Adão e Eva caíram e foram banidos do paraíso, o que está dizendo é o seguinte: todos nós nascemos fora do paraíso, todos nós nascemos do lado de fora, debaixo da maldição, mortos em delitos e pecados, e todos nós morremos, porque o salário do pecado é a morte, e nenhum de nós pode voltar. Todos nós estamos fora, e ninguém pode entrar no reino de Deus se não for nascido do Espírito. Em terceiro lugar, então, a primeira camada, cegueira espiritual. O homem é totalmente cego para o reino de Deus. A segunda camada, alienação espiritual. Jesus coloca uma terceira camada, que é a morte espiritual. Jesus ensinou que todos os homens não regenerados estão mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, eles têm uma existência vazia de Deus no mundo, sem nenhuma comunhão, como você não tem comunhão com quem morreu. Você já tentou ter comunhão com quem morreu, né? Sabe, o último encontro que a gente tem com quem morreu não, com o corpo de quem morreu, é no cemitério. Você vê, as pessoas falam com o morto, choram com o morto, passam a mão na cara do morto. O morto faz nada. O morto é insensível. Você pode chorar, você pode cair, desmaiar, o morto não reage. Não há nenhuma comunhão, não há nenhuma interação mais, não há nada que realmente comunique. Há um impedimento final, é isso. Jesus diz assim em João 5,25: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Os homens serão chamados da morte para a vida pela minha voz. Então, Jesus declara que todo homem nasce morto espiritualmente. E, como eu estava dizendo hoje de manhã, falando sobre outro texto, né? Não existe grau de morte, isso não existe. Ou o homem está morto ou não está morto. Você já viu um monte de filmes, seriados, quando o médico está lá, o cara passa mal e tal, e eles tentam os procedimentos, e tem uma hora que ele diz: não, chega. Eu não sei por que tem esse negócio, eles falam a hora, né? Olha, acho que é para botar no atestado de óbito. 9 horas, hora do óbito. A partir daquele instante acabou. Não adianta fazer mais nada. Não importa, mas vamos fazer porque já só morreu há 2 minutos. Não, acabou. Não há nada a ser feito. Ele está tão morto quanto quem morreu há 10 anos atrás. É a mesma morte. Morte não tem grau. Só tem grau de decomposição, não de morte do corpo. Quem morreu há 5 minutos atrás está tão morto quanto Davi está morto nesse mundo. Não há nada que possa, porque morreu há 5 minutos, ser feito nada. A separação é total. E é assim todos os homens. Então, assim como o cadáver não pode ver, nem ouvir, nem responder ao seu choro no enterro, nem responder às suas perguntas e declarações de amor, ou fazer uma escolha, Cristo mostra que todos nós estamos mortos, e isso mostra que a nossa única contribuição para a nossa salvação foi a nossa morte espiritual, foi o nosso pecado, foi a nossa alienação, a nossa inimizade contra Deus. Então, quando nós somos chamados, nós não somos chamados porque tivemos algum sinal de vida. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2,5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E no capítulo 12, verso 1, Paulo diz de novo: e vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Ou seja, você não contribuiu em nada com a sua salvação, a não ser com o seu pecado,
porque você estava morto para Deus. Tudo foi ação de Deus. Então Jesus bota a primeira camada, a cegueira espiritual, depois ele fala a alienação espiritual, depois Jesus fala em João, tudo em João, sobre morte espiritual, depois ele bota mais uma camada, que é a quarta camada, que é a incapacidade espiritual. Jesus ensinou que é absolutamente impossível que pecadores exerçam fé salvadora. Você vê, nós não estamos falando sobre nada implícito, nós não estamos falando sobre deduções, sobre inferências, nós estamos falando sobre o que Jesus falou a respeito disso. Eles estão marcados pela incapacidade volitiva, não tendo uma vontade livre para exercer fé salvadora. Jesus diz assim em João 6, 44, 63 e 65, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Você vê, esse não é um texto implícito, isso não é dedução, isso é a afirmação direta de Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A carne não produz nada que se aproveite, e é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai, lhe seja concedido por Deus. A única maneira de alguém vir a mim é que o Pai conceda isso. Não há nenhuma imprecisão na afirmação de Cristo. Ele declarou a escravidão da vontade humana não regenerada e anunciou que ninguém pode vir a Ele, a não ser que o Pai crie nessa pessoa soberanamente essa realidade. Então existe uma total incapacidade no homem de escolher Cristo. Ninguém pode vir a mim. Quando ele empregou esse termo, ele usou intencionalmente o verbo ativo de poder, conseguir, de ter capacidade. No grego, a gente só tem uma palavra para poder, e isso, a gente aqui no Brasil, né, pode gerar alguma dificuldade. Em inglês, por exemplo, eles têm algo melhor do que nós. Eles têm can, de poder, de capacidade, may, de licença. Porque você pode dizer assim, eu não posso entrar na Casa Branca, por quê? Porque eles não deixam. Eu até queria ir na Casa Branca falar com Obama, mas ninguém pode entrar na Casa Branca se não for chamado pelo Obama, porque se você tentar entrar, mas isso é may, é poder no sentido de receber licença. Mas se você olhar, por exemplo, versão em inglês, King James, can, ninguém pode, ninguém tem a capacidade, porque é isso que está escrito no original, não é poder de que, aquela argumentação que você já ouviu tanto, de maneira tão triste, então quer dizer que um homem pode querer ir para Deus, ir para o céu, mas aí alguém diz, não, você não pode, porque você não está na lista. Isso seria outra palavra, você vê, seria não ter licença, mas o que está dizendo é outra coisa. E é por isso que em inglês usaram o verbo can, não ter a capacidade de querer, de desejar, não pode, ninguém tem a capacidade, há uma incapacidade final no coração do homem, por causa daquelas coisas que nós vimos antes, porque ele está morto, porque ele é cego, porque ele é alienado de Deus. Então ninguém pode. Então não é que ninguém impede, não é que ninguém lhe dá licença para ir a Cristo, não é isso, é que ele não tem a capacidade, ele não tem poder para fazê-lo, não é que ele não tem permissão, sabe, nunca, esse texto está falando sobre que há possibilidade de alguém querer e não ter permissão, é que ninguém pode, ninguém quer, então ele é culpado por isso, como Jonathan Edwards diz. Por quê? Porque a incapacidade humana é fruto do seu próprio pecado. Não é que ele não pode voar. Por exemplo, se alguém fala assim, o ser humano não pode voar, é óbvio que não é errado, eu não fui feito para voar. Não é? Eu não tenho as ferramentas para voar, não tenho asa. Eu não posso voar, isso não... Mas o homem, ele tem uma incapacidade moral. Essa incapacidade dele é moral, ele tem tudo. Toda a estrutura para fazer escolhas, ele tem mente, ele tem vontade, mas todas essas coisas estão capturadas pela escuridão,
Na verdade, é sobre isso que a gente vai meditar quando chegar na segunda parte de João. Isso é só para mostrar como a Bíblia, só João é totalmente explícito a respeito de Jesus. E como algumas pessoas usam inferências de uma maneira totalmente absurda, negando toda a verdade bíblica. Então Jesus colocou uma camada: cegueira espiritual, alienação espiritual, morte espiritual, depois incapacidade espiritual. E Jesus coloca uma quinta camada nessa depravação do homem, que é a escravidão espiritual. Então Jesus diz que o homem é escravo de duas maneiras. A primeira escravidão do homem, ele não é senhor dos seus pecados. É o contrário, apesar do homem pecar, é o pecado que está no comando. Sabe, um homem não pode dizer: vai embora pecado, agora chega, cansei de ser pecador. Não é isso que acontece. Ele é escravo do pecado, apesar de você achar que o pecado é um poder antes de ser atos, não é? Você achar que o homem, porque ele peca, ele é senhor do pecado. O que acontece é o oposto. Jesus diz assim em João 8,34: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Como Paulo falou, quem peca é escravo do pecado. Não é que o pecado é escravo das minhas paixões, eu que sou escravo das paixões corrompidas que o pecado produz. Então o homem não convertido, ele peca. Quando um homem é resgatado, a Bíblia diz assim: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, como todo homem nasce, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque até então, até você ser unido a Cristo, o que o pecado tem é completo domínio. Então não há nenhuma possibilidade do homem se livrar, não do domínio só do pecado, mas de tudo aquilo que ele produz: inimizade contra Deus, cegueira e todas essas coisas. Então, Jesus colocou essa camada: cegueira espiritual, alienação espiritual, morte espiritual, incapacidade espiritual e escravidão espiritual ao pecado. Você vê, ninguém falou sobre depravação e incapacidade humana tanto quanto Jesus. Ninguém colocou uma camada sobre a outra. Isso a gente só está usando o livro de João. Dessa forma, depois de ele botar cegueira espiritual, alienação espiritual, morte espiritual, incapacidade espiritual, escravidão espiritual ao pecado, ele coloca uma segunda escravidão espiritual nos homens. Ele diz que todos os homens são escravos de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então é uma dupla escravidão. Diz assim em João 8, 44, 45: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e vocês querem realizar o desejo dele. O coração de vocês deseja como o dele, não é? Ou seja, você vê que essa escravidão, ela não é externa nunca, é uma escravidão interna. É por isso que o homem, como eu estava dizendo, ele tem toda a instrumentação para fazer escolhas, e ele faz escolhas o tempo todo. A incapacidade dele é escolher algo que glorifique Deus. Ele escolhe sempre contrário a Deus, sempre contrário à natureza de Deus, porque ele tem a mente, ele tem vontade, mas essa vontade é escrava da sua natureza caída. Então Jesus diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala daquilo da sua própria língua, pois ele é mentiroso, o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Vocês são escravos do diabo. Então Jesus declarou que todas as pessoas que não nasceram de novo, todos nós, quando nascemos no mundo, nascemos debaixo dessa segunda escravidão espiritual. É óbvio que aquelas pessoas que ouviram Jesus falar isso ficaram com raiva. Eles achavam que eles tinham liberdade, porque eles descendiam fisicamente de Abraão e que eles eram livres. Porque essa é essencialmente o que o pecado faz. Porque como a escravidão é interna, ela dá a sensação de que você escolhe sempre o que você quer, o mal, não é? Você nunca escolhe Deus, mas você escolhe. Então Jesus colocou a primeira camada, a cegueira espiritual; a segunda camada, a alienação espiritual; a terceira camada, a morte espiritual; a quarta camada, a incapacidade espiritual; a quinta, a escravidão espiritual;
ao pecado, depois a sexta, escravidão espiritual ao diabo, e ele colocou uma sétima, que é a surdez espiritual. Jesus ensinou que todo homem, quando nasce no mundo, antes de ser regenerado, ele é surdo, ele é incapaz de ouvir e compreender as verdades essenciais do Evangelho. Diz assim em João 8, 43, 47, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que o que eu falo não é claro para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque vocês não pertencem a Deus. Ou seja, você é incapaz de ouvir verdades espirituais espiritualmente. É óbvio que ninguém tinha a incapacidade de compreender a mensagem, mas ela é totalmente ofensiva para o homem natural. Ela é totalmente oposta a tudo que ele ama e deseja. Então ele é surdo para ela. No entanto, o homem só é salvo quando ele ouve o chamado. E esse chamado tem que ser um chamado que cure a surdez dele. Não é? Então todo homem é surdo para Deus. Ele diz: os judeus, para aquelas pessoas, vocês não ouvem a verdade que eu prego, porque vocês são surdos, vocês não podem, vocês são incapazes. Então ele colocou a camada da cegueira espiritual, depois a camada da alienação espiritual, da morte espiritual, da incapacidade espiritual, da escravidão espiritual ao pecado, da escravidão espiritual ao diabo, da surdez espiritual, e Jesus coloca uma oitava camada. Ninguém falou sobre incapacidade humana e depravação do homem como Jesus. A oitava camada, ele diz que é ódio espiritual, que o homem nasce, igual o apóstolo Paulo disse que o homem, a mente natural é inimizade contra Deus, que Jesus disse que o homem natural odeia Deus. Ele diz assim, em João 15, 18, depois 24, 25, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes ele me odiou. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem causa. Então, muitas das vezes essa animosidade a Cristo é mostrada pela irreligiosidade e outras vezes pela religiosidade. Por que é tão difícil as doutrinas da graça? Porque elas glorificam totalmente Cristo. Por que ouvir a lei não é tão difícil para o homem e o Evangelho é? Por que o Evangelho era escândalo para os judeus e loucura para os gregos? Porque a lei, como ela está dizendo o que o homem deve fazer, e o homem acha que ele é capaz de fazer, ele é capaz de cumprir a lei, ele se sente capaz, ele não se sente ofendido. É por isso que Jesus, como mestre, não ofende o homem. Jesus, como um professor, não ofende o homem. Mas é por isso que Paulo diz: eu vou pregar Cristo e este crucificado. Quando você coloca só a justiça de Cristo, o homem não pode fazer nada. O homem está totalmente debaixo da ira de Deus. O homem tem que ser salvo pela justiça de outro. O ser humano odeia aquilo que glorifique só a Cristo. Jesus diz: eles me odiaram sem causa. Então, quanto mais uma pessoa não convertida é religiosa, pode ser religiosa cristã, evangélica, mais ela vai odiar a verdade que centra toda a glória em Deus. Quem tem mais dificuldade com as doutrinas da graça? São um monte de pessoas que se dizem cristãos professos. Então a consequência estranha é que Jesus é a própria personificação do amor, mas ele diz: eu fui odiado no mundo, foi odiado sem causa, porque, como nós vamos ver na segunda parte, isso é só para nós olharmos a segunda parte, e vamos fazer isso ainda hoje rapidamente, você vai ver que ela condena o mundo, a vinda dele condena todo mundo. Então, esse ódio procede de um mundo e de uma sociedade ímpia, que tem o seu coração totalmente mobilizado a favor do homem caído, e contrário a tudo aquilo que mostra essa incapacidade do homem. Então Jesus colocou a camada da cegueira espiritual, depois a segunda camada da alienação espiritual, a terceira da morte espiritual, a quarta da capacidade espiritual, depois a quinta da escravidão espiritual ao pecado, a sexta da escravidão espiritual ao diabo, a sétima da surdez espiritual, a oitava do ódio espiritual a ele, e a nona, que é a rejeição espiritual. Jesus diz assim em João 15, 23, aquele que me odeia
também odeio meu pai. Ou seja, a ideia de que você pode amar a Deus sem olhar para Cristo, com toda a ofensa que a cruz com toda a ofensa que a declaração de que você só pode ser salvo pela justiça de outro, ser belo na beleza de outro e ser escolhido por amor de outro. Em Cristo Ele nos amou e nos escolheu. Quando você odeia isso, você odeia o Pai, porque é impossível desassociar o Filho do Pai. Tudo que o Pai ama é o Filho. O Filho é o amor do Pai. Jesus, quando ora, diz: para que eles me amem com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. O Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus diz: olha, é inseparável. Aquele que me odeia, odeia o Pai. A ideia de que alguém pode amar a Deus ou a lei de Deus fora de Cristo é totalmente falsa. Então, você vê, eu rapidamente citei 9 camadas de depravação e incapacidade que Jesus explicitamente põe sobre o homem: cegueira espiritual, alienação espiritual, morte espiritual, incapacidade espiritual, escravidão espiritual ao pecado, escravidão espiritual ao diabo, surdez espiritual, ódio espiritual e rejeição espiritual. Então agora, depois que nós tiramos algo que se tornou tão comum, usar, por exemplo, um texto fazendo uma inferência que nega toda a verdade bíblica explícita da Bíblia sobre o homem. Aqui diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, com um propósito, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, fique isso assim, fixado em nossas mentes, o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que uma coisa seja manifestada, que as suas obras são feitas por intermédio de Deus, ou em algumas versões, através de Deus. Então o foco do que nós vamos falar está em João 13, 19 a 21. Então, o ponto principal é que existe um julgamento que veio ao mundo quando Jesus chegou ao mundo. Quando Jesus chegou ao mundo, um julgamento chegou, e o Cristo no mundo, esse julgamento revela que a culpa de não ir a Cristo encontra-se totalmente no coração do homem, por causa de todas essas coisas que nós vimos, todas essas camadas. Eu não esgotei o que Jesus disse a respeito disso. Eu só queria rapidamente mostrar como explicitamente Jesus coloca mais camadas e fala mais sobre a depravação e a capacidade do homem do que qualquer outro lugar da Bíblia. É o mesmo lugar. Esse julgamento expõe que a graça de ir a Cristo vem do coração do Pai. Então, dito de outra forma, a vinda de Jesus ao mundo esclarece a incredulidade, a culpa da nossa incredulidade, expõe e declara finalmente a culpa da incredulidade, e ao mesmo tempo a sua vinda mostra que a crer é um dom de Deus. É sobre isso que a segunda metade de João 3 vai falar. A primeira falou sobre o livre-arbítrio do Espírito Santo, a segunda fala a respeito disso, e significa que então, se nós não vamos a Cristo e perecemos eternamente, nós ampliamos a justiça de Deus. E se nós vamos a Cristo e somos resgatados para sempre, é ampliada a graça de Deus. Então essas duas coisas sempre acontecem, ou a justiça de Deus ou a graça de Deus é ampliada. Agora eu quero mostrar como Jesus mostra isso no texto, depois que eu já disse aonde nós vamos chegar. Então, quando você olha para o versículo 19 ao 21, e se você olhar para o 16 e 18, você vê que eles estão ligados e falando sobre a mesma coisa. O 16 e 18 diz assim: porque Deus amou o mundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, fala sobre esse ato de amor, ou seja, o amor de Deus que resgatou, o amor de Deus que salva,
não é? Como Deus salvou o mundo de Noé? Deus salvou o mundo foi salvo, mas o mundo foi salvo porque todas as pessoas foram salvas, o mundo foi salvo porque a família de Noé foi salva. Em Noé o mundo foi salvo, nós estamos aqui porque em Noé o mundo foi salvo. Quando a gente diz que uma coisa foi salva, por exemplo, diz assim, finalmente o urso panda foi salvo, não é porque todos os urso pandas viveram, mas é porque eles conseguiram lá reproduzir o urso panda no laboratório, o urso panda não está mais em risco de acabar, de se extinguir. O urso panda foi salvo. Salvamos as baleias, todas as baleias foram, não, mas a baleia não ia deixar de existir, mas agora com essas leis internacionais, a baleia foi salva. E esse ato de amor de Deus foi a entrega do seu filho. É sobre isso que esse amor fala, não é? Eu falei de baleia, falei de urso. Por exemplo, eu vi um filme há pouco tempo, eu não sei qual é o nome, mas é tipo assim, Independence Day 2. Eu não sei se era esse o nome, mas era o 2. O mundo foi salvo de novo ali naquele filme. Já tinha sido salvo na primeira vez, mas um monte de gente tinha morrido, mas o mundo tinha sido salvo. E agora o mundo foi salvo de novo. E a Bíblia, no versículo 16, diz: Ele amou o mundo e deu seu Filho. E nós sabemos o que esse dar quer dizer. Por quê? Porque no versículo 14, ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Esse dar está falando sobre morrer, está falando sobre a morte na cruz. E a forma como ele enviou o Filho é em amor. Por quê? O que define o amor com o qual ele deu o seu Filho para resgatar a igreja? É que ele deu o seu filho e não um cordeiro, não um bode. É o filho dele. Ou seja, foi caríssimo para ele o resgate. Por quê? Porque só a justiça perfeita de Cristo podia redimir aqueles que o Pai deu a ele. Como ele orou em João 17, não oro pelo mundo, oro por aqueles que tu me deste, porque eram teus e tu me destes. Então, era fundamental isso. Então, como diz Romanos 8,32, Deus não poupou o seu próprio Filho. Essa é a dimensão que o amor tem. Então, o que nós vamos dizer dessas coisas? A Bíblia diz: se Deus é por nós, em Romanos 8, por nós quem? Pelos redimidos. Por quem Paulo tinha qualificado: os que dantes predestinou, a esses chamou, e os que chamou, a esses justificou, e os que justificou, a esses glorificou. É sobre essas pessoas que Paulo está falando, sobre as pessoas que estão na corrente de ouro. Aqui ele chega: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós. Que todos nós? Os que dantes conheceu, a esses ele predestinou, quem predestinou ele chamou, ele está falando sobre essas pessoas. Então, se antes ele entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E depois, é amor de Deus, por causa dessas razões, pelo custo infinito para redimir assim. Em segundo lugar, porque é uma porta que foi aberta soberanamente para aqueles que estavam sob a ira de Deus. João 3,36, que é o último verso deste capítulo, acaba assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele já nasceu sob essa ira. E se o homem não é colocado em Cristo, a ira de Deus não cai sobre ele, ela permanece sobre ele. De tal maneira, tem muito cristão que tem facilidade sobre o amor de Deus e dificuldade sobre a ira de Deus. E normalmente eles falam muito sobre o amor de Deus, usam até esse texto mesmo de João 3,16, por exemplo. Às vezes nunca lê João, assim, gente assim não lê a Bíblia seriamente, não é? O amor de Deus, esse amor que João está falando, ele é exatamente grande assim, porque ele livrou essas pessoas da sua ira infinita. Então aquele que
crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Em terceiro lugar, esse amor se manifesta assim, porque a experiência dessa vida eterna não é por se dar nada a Cristo, não é trabalhando, é recebida assim gratuitamente. Então, o envio do Filho dele é o amor na sua forma perfeita, por causa do custo infinito, porque é infinitamente benéfico para aqueles que ele deu ao seu Filho, e porque é absolutamente gratuito. Quando chega aqui, Jesus faz uma ponte para sair de perdição eterna, de vida eterna, para entrar no termo jurídico. Então, a partir de agora, do versículo 19 e 21, ele começa a falar em termos jurídicos. No 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a Bíblia diz que dois resultados, por isso que o envio de Jesus é um julgamento, da vinda do Filho de Deus, dele enviar o seu Filho ao mundo, é que ele separa quem está condenado, quem permanece condenado, daqueles que não estão mais debaixo da condenação, não estão mais debaixo da maldição da lei. Então, ele para de falar sobre os termos perecer e vida eterna e passa para um tribunal, e começa a falar sobre condenação e não condenação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a diferença entre o 16 e 18 para agora é que, em vez de falar em perder a vida, vida eterna e morte eterna, ele começa a falar sobre condenação, ou seja, ele passa para esse termo, essa linguagem de julgamento e linguagem de tribunal. Essa mudança de linguagem já tinha acontecido no versículo 17, que diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A tradução literal é: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Ou seja, aqui ele já colocou essa linguagem de tribunal. E por que Deus não mandou para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. Porque o mundo já está debaixo da ira de Deus. Não faz nenhum sentido ele vir ao mundo para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Todo mundo já nasceu condenado. E se Cristo não veio condenar, então por que tantos estão condenados? É porque todo mundo já estava condenado. Ele não veio para condenar, mas está todo mundo condenado. Então, ele não vindo para condenar, a ideia é que então podia haver alguém não condenado. Ele não veio para condenar exatamente por essa razão, porque essa é a condição a razão pela qual ele veio ao mundo. Quem não crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então isso é importante, porque no versículo 36, o mesmo ponto aparece: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus já está condenado, a ira de Deus permanece sobre ele. O que isso nos mostra? Que não há um mundo neutro. Jesus não veio para um mundo neutro. Jesus veio para aquele mundo que nós vimos 9 camadas de depravação e rejeição total de Deus. Portanto, não existe o mundo pelagiano, nem o semi-pelagiano. Ou seja, não existe um mundo que Jesus veio ao mundo e estava todo mundo na neutralidade, estava todo mundo no ponto morto, assim. Aí as pessoas da neutralidade viram Jesus, e aí resolveram da neutralidade rejeitar Jesus, ou da neutralidade abraçar Jesus. Jesus não veio para um mundo neutro, Jesus veio para um mundo debaixo da ira de Deus, onde todos estavam mortos, alienados, inimigos de Deus, escravos do pecado, escravos do diabo. Ele não veio para estar diante de homens,
que estavam num ponto neutro, que podiam se mover da neutralidade para a aceitação ou da neutralidade para a não aceitação. Não existe, depois da queda, nenhum homem neutro no mundo. Todos nós pecamos, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos ficaram debaixo da ira de Deus, e todos estavam condenados e perecendo, ímpios. Não existe o homem que parte de uma neutralidade moral para fazer escolhas. Portanto, todas as pessoas estão debaixo da justa ira de Deus. Todas as pessoas já nascem debaixo dessa justa ira. Por isso que adultos morrem, crianças morrem, o ser humano morre em todas as... Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece como sempre esteve sobre ele. Então Jesus não veio ao mundo para que pessoas neutras pudessem fazer uma escolha, para que a partir da neutralidade algumas pessoas se tornassem pró-Jesus e outras pessoas contra Jesus. Ele veio para que todas as pessoas, entre todas as pessoas que o odiavam, rejeitavam, eram alienados e escravos do pecado, fossem ressuscitadas, quando, através daquilo que ele fez, fossem chamadas soberanamente por Deus. Só agora, eu de fato acabei a introdução, para que a gente veja o verso 19 e 21, mas eu prometo que o corpo, na verdade, vai ser curto, porque você vai ver que a Bíblia diz que ele não veio para julgar o mundo, e Jesus sabe que há algo preocupante sobre a sua vinda ao mundo. Por um lado, no versículo 17 diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, ou para julgar o mundo, em algumas versões. Ele veio para salvar. Ainda assim, todo mundo sabe que assim que o Evangelho é pregado, assim que o chamado geral é pregado, imediatamente uma divisão é feita. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios 2,16, nós somos o bom perfume de Deus no mundo, uma fragrância de morte para a morte e uma fragrância de vida para a vida. Assim que o Evangelho é pregado, logo se divide, ele logo se torna para alguns uma fragrância de vida e uma fragrância de morte. Então há uma sensação persistente de que a vinda de Jesus, é óbvio, julga o mundo, que o julgamento está acontecendo à medida que ele veio. E a Bíblia diz em outro lugar, em João mesmo, porque o juízo veio ao mundo. Em João 9:39, você lê o seguinte: disse Jesus, eu vim este mundo para julgamento. Não é engraçado? A fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Ou em outra versão, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Então, se você for um leitor superficial, como é comum em nossos dias, você vai citar João 3,17 e pensar, a Bíblia entrou em contradição. Ele diz, eu não vim ao mundo para julgar o mundo. Acabou aí está dizendo o seguinte agora, no capítulo 9, eu vim para trazer o juízo. Mas ele veio para julgar o mundo, ou ele não veio para julgar o mundo? Então, o 3,17 diz, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Já o 9,39 diz, porque eu vim a este mundo para juízo. Você diria, isso é uma contradição. Ele não veio para julgar, agora ele está dizendo no capítulo 3. No capítulo 9 está dizendo que ele veio para juízo. Mas se você ler atentamente o que se segue a partir disso, no versículo 19 a 21, você vai perceber que não há nenhuma contradição, só há uma mensagem evidente. Nunca leia a Bíblia superficialmente. Da mesma maneira que eu falei sobre você falar sobre as inferências, o que está explícito e implícito, aqui, de uma outra forma, está falando para nós de novo, nunca leia a Bíblia de uma maneira superficial. Você vai ver que o próprio contexto do versículo 17, que Jesus disse que não veio para julgar, explica que a vinda dele é um julgamento para o mundo. Então, vamos ler o versículo 19 a 21. E este é o julgamento. Ele não veio julgar o mundo, mas a vinda dele é um julgamento para o mundo. A vinda dele julga o mundo.
E este é o julgamento, é que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que possa ser visto claramente que as suas obras foram realizadas. Ou em outra versão, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz. Enfim, é a mesma coisa. O que nós temos aqui é uma nova descrição da divisão que a gente viu no 16 e 18. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Aqui no verso 19 e 21, em vez de usar a palavra acreditar e não acreditar, Jesus usou a palavra amar. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Porque você vê, a incapacidade do homem está ligada exatamente àquilo que é mais profundo nele. Ele não acredita porque ele ama algo. Ele ama algo oposto. Então aqui Jesus usa, em vez de usar a palavra acreditar e não acreditar, ele usa a palavra amar e odiar. No versículo 18 ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, ele está usando a palavra crer e não crer. Agora ele está usando a palavra amar e não amar. A luz veio, mas os homens não amaram a luz, eles amaram as trevas. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando, dissecando aquilo que nós mostramos, aquelas várias camadas de depravação no coração do homem. Ele está cavando em nossas almas e explicando por que alguns creem e por que alguns não creem. Aqui, ele está descrevendo o tipo de julgamento que está realmente acontecendo pelo fato dele ter vindo ao mundo, pelo fato dele ser a luz do mundo. Que o homem é condenado por aquilo que ele ama e odeia, pelos amores profundos da sua alma, e que ele só é resgatado pela graça soberana de Deus. Então no 19 ele diz: este é o julgamento, que a luz veio ao mundo. Jesus é a luz, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que foi enviado ao mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, em João 8:12, 14:6. Então Jesus é a luz, ele é o sol da verdade, ele é o sol da verdade, ele julga tudo, porque ele é a própria presença no mundo do Deus que João, em 1 João 1,5 diz: Deus é luz, ele não há treva alguma. A presença dele revelou as trevas profundas em todos. Ele é o verbo de Deus. Assim o mundo todo foi julgado quando o verbo se fez carne e a luz veio ao mundo, e o Deus que é luz e nele não há treva alguma andou no mundo. Isso significa que Jesus é a soma de toda a verdade, por isso que ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Toda a verdade se resume a Cristo, ele é a base de comparação de todo julgamento, é isso. A Bíblia diz em Colossenses 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Então se você sabe alguma coisa realmente, você conhece em relação a Cristo. Como uma atitude é boa, relaciona a Cristo. Ela é igualzinha de Cristo? Ela é má, porque ele é o padrão do que é bom. Como Jesus amou ao Pai? Como Jesus amou a Deus? Sobre todas as coisas, de maneira perfeitamente. Então como é que você vai julgar um amor a Deus? Compare ao de Cristo. Ao você comparar o dele, você vê se esse aqui é o verdadeiro amor, ou é o amor que é falso, que é condenável, que está sobre a ira de Deus. Então, você só pode conhecer tudo de maneira correta em relação a Cristo. Qual era a motivação de Jesus trabalhar na carpintaria? Esse é o padrão da motivação de trabalhar. Qualquer padrão que é diferente desse é pecaminoso. Ele é a luz, ele é o padrão, ele julga tudo. Colossenses 1,16 diz: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Assim, ele é o objetivo de tudo. Ele é o objetivo do casamento, ele é o objetivo do trabalho, ele é o objetivo de tudo.
E ele é a expressão exata do Pai. Como essas coisas se relacionam com o Pai? Ele mostra como tudo se relacionou com o Pai. Ele é o padrão. Assim, da mesma maneira que ele é a origem de todas as coisas, é ele que dá o significado a todas as coisas. Então, quando ele chegou, a verdade sobre tudo chegou. Antes, nós tínhamos a lei, mas nós não tínhamos uma visão perfeita no homem de como a verdade se expressa. Então, quando ele chegou, a verdade sobre todas as coisas chegou. A verdade sobre Deus, a verdade sobre nós mesmos. Nós podíamos achar que alguma coisa nossa era boa em relação a Deus, mas quando nós vimos Jesus em relação a Deus, nós descobrimos que tudo em nós era trapo imundo. Nós podíamos achar que algum ato nosso era um ato bom, mas quando nós vimos o que é um ato bom com Cristo como base, então nossos atos são trapos imundos e pecaminosos diante de Deus. Então a verdade é sobre o caminho da salvação, a verdade é sobre o que é bom e belo, a verdade é sobre o que é mal e feio, a verdade de como se deve viver, a verdade de como se deve sofrer, a verdade de como se deve sofrer terrivelmente no mundo, como se reage de maneira correta a todo o sofrimento. Olhe como Jesus sofreu. Como todas as coisas devem, sofrimento e a vida comum, glorificar a Deus. Olhe como ele viveu. Ele é o padrão, ele julga todo pensamento certo, todo sentimento certo. Tudo é definido por Jesus. Isso é parte do que significa Jesus ser a luz do mundo. Ele manifesta tudo. Cada coisa que é feita no homem e acontece no interior do homem é julgado pelo que ele é. Assim, a Bíblia diz que a vinda dele ao mundo é um tipo de julgamento. Este é o julgamento. É que a luz veio ao mundo. Veio esse padrão. Então o resto do verbo 19 e 21 descreve 2 tipos de resposta. A primeira resposta é negativa a esse padrão, ao próprio Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Elas não gostaram disso. Elas não gostaram de tudo que Jesus é e tudo que ele manifesta, a centralidade no Pai, todas as coisas existindo para o Pai, toda a vontade do Pai sendo o centro de tudo e o deleite final do coração. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, 5 etapas são reveladas aqui desse tipo de coração. No versículo 19, suas obras são mais. Ou no versículo 20, fazem coisas mais. A segunda etapa de como revela esse coração, eles não querem que a sua má obra seja exposta. Por exemplo, alguém que faz algo que acha que Deus é aceitável, quando você compara com o que Cristo diz assim, isso não é aceitável, querido. Isso aí merece a ira de Deus. Só o que Jesus faz merece. Essa pessoa não gosta disso, porque aquilo expõe a obra dela, e você não quer que isso seja exposto. Você quer ter uma ideia sobre você mesmo que a luz expõe, porque você não quer que suas obras sejam reprovadas, que elas sejam mais moralmente falando, ou elas sejam moralmente olhando, aparentemente não sejam mais, mas não tenham as motivações perfeitas que tinham em Cristo. Em terceiro lugar, eles amam as trevas. Por quê? Porque nas trevas não há exposição. Se você não tem Jesus como padrão, você pode ser uma pessoa boa. Não é? Se o padrão não é Jesus, então eu posso me achar uma pessoa boa, uma pessoa que Deus pode ouvir, uma pessoa que merece que minhas orações sejam ouvidas, uma pessoa que merece diante de Deus. Mas agora que tem Jesus, há uma exposição de que tudo que eu faço, mesmo os meus melhores atos, são puro pecado. Então as pessoas amaram as trevas mais do que a luz, porque as trevas geravam em nós essa autoestima da escuridão, assim. Em quarto lugar, eles odiavam a luz porque a luz é o lugar onde o pecado é exposto. Todo aquele que faz coisas mais odeiam a luz, Jesus disse. Então, como consequência, no quinto, eles não vêm para a luz, versículo 20, e não vêm para a luz. Lembre que Jesus está querendo explicar o que é crença e descrença. Crença e descrença é isso. É por isso que o homem não pode crer. Aí está a incapacidade. Esse é o julgamento.
Então, nos versos 19 e 21, é essa divisão em que ele fala sobre amar e odiar, para explicar crer e descrer. Então, Jesus está explicando o funcionamento interno da incredulidade no coração do homem. Todas aquelas camadas que nós vimos, tudo está fora de sincronia com a beleza de Deus. Somos todos pecadores que se sentem e pensam e fazem coisas que não estão em sincronia com o valor de Deus. Eu não trabalho de um jeito que mostra o valor infinito de Deus, e isso faz disso um pecado horrível. Eu não fiz do casamento algo que mostre o valor de Deus. Eu olhei para ele de outra forma, eu olhei para ele com eu mesmo no centro, eu olhei os meus relacionamentos, eu fiz coisas assim, ou seja, tudo que eu faço não está em sincronia, não estava em sincronia com o valor, a beleza e a dignidade de Deus, como Jesus, tudo que ele fez estava em sincronia com essa beleza, com essa dignidade. Então, porque não estava assim, e era oposto ao que Cristo é mal. E sempre que eu me relacionar com qualquer coisa, mesmo as coisas boas que Deus deu, que não expressa o valor, a dignidade e a beleza de Deus, quer seja dinheiro, sexo, comer, beber, mostra, é mal e mostra a escuridão. Então nós só desonramos todos os dias por ficarmos aquém de agir de uma maneira que esteja em sincronia com a sua beleza, com o seu valor e com tudo aquilo que Deus é. E isso deixa as pessoas muito irritadas, não é? De que cada vez mais que você é exposto à luz do Evangelho, à luz de quem Cristo é, da história de outro, mostra cada vez mais a sua completa merecimento da ira infinita de Deus, e só uma graça soberana pode te resgatar. A luz e a perfeição que Cristo é, Ele é a luz, sempre agindo em sincronia com o valor infinito do Pai, manifesta isso, e ele começa então a se ver como uma pessoa horrível, comparada a Cristo. Então eu fujo da luz, é o que Jesus diz, eu não quero a luz, eu quero as trevas, porque nas trevas eu não sinto essa vergonha, essa corrupção real, essa depravação total, e esse horror que o coração é. Jesus não está dizendo que as pessoas não pecam em público, porque eles não querem se expor à luz. Muitas pessoas exibem seu pecado em público, mas eles só fazem isso onde a luz de Cristo não está brilhando, onde eles podem obter a aprovação das pessoas ao pecarem. Por isso que a cultura tenta aprofundar cada vez mais a escuridão, para eu poder ser mais depravado possível, sem sentir o peso do horror que essa depravação Ou seja, cada vez eu ajo de uma maneira que é mais fora de sincronia com o valor, a dignidade e a glória de Deus, mas eu não me sinto mal. Em outras palavras, a escuridão abunda publicamente. Então você pode pecar publicamente à vontade, sem se sentir mal. Por isso que é estranho quando cristãos, ou pelo menos cristãos professos, dizem assim: olha, eu não faço, mas acho normal, porque isso é a essência do mundanismo. O mundanismo é fazer o que é mal parecer bom e normal, e o que é luz parecer estranho. Quando ele diz, eu não faço, mas acho normal, ele está dizendo, eu sou mundano. O meu padrão não acha aquilo estranho, acha normal. Eu acho estranho, na verdade, a santidade. Acho muito estranho. Um cristão, um homem regenerado, ele está no caminho oposto. Então a culpa reside em nós. Mas quando a luz do mundo começa a brilhar na vida de uma pessoa, ele chama o morto à vida, não é? Ele concede arrependimento e fé. João 3, 6 e 8 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, eles são levados não mais à escuridão,
Como diz 2 Coríntios 2, 15, 16, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para estas coisas, quem é idôneo? Então, porque cada vez mais é intolerável para nós ser exposto, não a lei que dá uma ideia de que eu sou capaz, mas a perfeição que Cristo é, que revela a dignidade e age em sincronia com a dignidade, o valor e a glória de Deus, o oposto daquilo que a gente é. Então, quando eu sou levado de fato para Cristo por Deus, todos esses pensamentos e sentimentos são forçados a sair à luz de Cristo. E o pecado é tão feio, tão monstruoso, tão horrendo, que ele deve se rodear de escuridão, ou deve morrer sob a luz, mas ele não pode sobreviver sob a luz, porque o pecado, por ser monstruoso e horrendo, ele tem que viver de ilusão. É por isso que as doutrinas da graça, é por isso que essas verdades são tão horríveis para as pessoas, porque destroem a ilusão de dignidade, de bondade, de valor que ela constrói, foi firmada nela mesma e não firmada em outro. Então ele odeia a luz e ama a escuridão, e não vem para a luz. Jesus disse, esse é o funcionamento da descrença. A descrença não era homens saindo da neutralidade para fazer uma escolha. Todos nós nascemos assim. Então ele diz, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Então ele não virá Cristo. E Jesus dizia, esse é o julgamento. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens odiaram a luz. E eles amaram as trevas por causa daquilo que eles são. A resposta a Cristo e a luz é amar a escuridão e odiar a luz. E não ir a Cristo está então em todos nós, porque todos nós nascemos de escuridão. Essa é a resposta natural de amor dos nossos corações. Eles amaram as trevas, não vão porque não querem, não podem, não suportam, acham horrível a escuridão aqui, mas essas correntes são forjadas no mais profunda fornalha dos desejos dos nossos corações. Então é uma questão de amar e odiar. Então qual é a definição da crença? A gente vai ver o outro lado do julgamento. O julgamento é esse, que a luz veio, então os homens naturalmente odeiam, todos os homens naturalmente fazem isso. Mas qual é o perfume para a vida? Nós acabamos de ver a dinâmica da incredulidade no coração do homem, como a incredulidade parece. Agora, me diga, como a crença aparece no coração, qual é a descrição dela? É o verso 21, que diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Para quê? Para ser manifestado o quê? O que é manifestado quando alguém, em vez de amar as trevas, como é o que o homem naturalmente faz, quando o homem faz o oposto daquilo que é natural ao homem, ele foi para a luz, para que possa ser visto claramente. O quê? O que é visto claramente quando alguém vem para a luz? Que as suas obras foram realizadas por Deus. Que ir para a luz foi algo que Deus fez e não o homem. Então, outra versão, mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso aqui não exprime só um ato único, mas um princípio de ação em curso durante toda a vida do homem. Sempre indo para a luz e não fugindo dela. Por quê? Ele está sempre mostrando claramente o que Deus está fazendo e não o homem, para ficar claro que esse comportamento que flui da verdade, de ir para a verdade, tem sido uma obra de Deus e não do homem, para que seja claramente visto que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, pelo poder de Deus. Então qual é o mecanismo da crença? É Deus agindo no coração do homem, soberanamente. Com o mecanismo da descrença, é o homem
trevas, amando as trevas e odiando a luz naturalmente. Ou seja, o homem rejeita Cristo pelo seu próprio coração. O homem só pode ir a Deus por intermédio da obra soberana de Deus. Então, em outras palavras, o contraste máximo entre o crente e o incrédulo, qual é o contraste máximo entre quem creu e quem não creu? Não é que um simplesmente odeia a luz e o outro adora a luz. Isso é verdade. Você vê que isso é como Jesus descreve. Mas o contraste final não é que o incrédulo não virá para Jesus e o crente virá. Isso também é verdade. Há um contraste de que o regenerado irá a Cristo e o outro não irá. Mas o contraste final é que o crente é aquele que ama a luz e que vem a Deus, e que vem a Deus por causa da graça de Deus, para que fique evidente que as suas obras são feitas por intermédio de Deus, para evidenciar isso, que todo o bem que flui agora, que ele é capaz, ou seja, amar Cristo, desejar todas aquelas alienações, aquelas 9 camadas quebradas, é o que Deus faz. E isso significa unicamente pelo poder de Deus. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que possa ser visto claramente. Esse é o propósito, para evidenciar claramente isso, que as suas obras foram realizadas em Deus, por intermédio de Deus, os quais não nasceram, em João, por exemplo, 1,13, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, como eu disse, eu primeiro disse, e depois eu queria que todos nós caminhássemos pela Bíblia, para chegar de novo lá. A incredulidade é a nossa culpa, a crença é o dom de Deus. Era sobre isso que Jesus estava dizendo na segunda metade de João 3. Você vê, na primeira metade, ele fala sobre o livre-arbítrio do Espírito Santo. Na segunda metade, ele vai nos levar a ver o funcionamento interno da crença e da descrença. Então aqui está o ponto principal de novo. Há um tipo de julgamento que veio ao mundo quando Jesus veio ao mundo. E esse julgamento revela que a culpa de não ir a Cristo é do coração dos homens que amam as trevas e odeiam a luz, mas que a graça de ir a Cristo e ir à luz vem do coração de Deus. Do coração do homem vem todo o amor às trevas, e do coração de Deus vem todo amor à luz. Ou dito de outra forma, a incredulidade é a nossa culpa, e ir a Cristo é um dom de Deus. Ou seja, significa que se você não ir a Cristo e perecer, a justiça de Deus é ampliada, neles permanece a ira de Deus. Por quê? Porque o julgamento é esse, que os homens amaram as trevas e odiaram a luz. E se nós vamos a Cristo e recebemos o dom da vida, isso, na primeira parte, é obra do livre-arbítrio do Espírito Santo. Na segunda parte, nós temos a descrição interna da crença e da descrença, para que fique evidente de que isso é a manifestação da operação de Deus. Então, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então os crentes amam quando a livre graça de Deus os fez amar o que eles odiavam, e isso amplia a graça de Deus. Você veio a Cristo, você enxergou a beleza em Cristo, viu fora de Cristo como a vinda dele condena os melhores atos, e como não há mais nada que possa da sua vida ser somado a ele, e que possa ser chamado de bom, que a vinda dele condena completamente, e em seu coração agora só vai querer fazer uma coisa, para que o mundo veja claramente que tudo que acontece na sua vida é por intermédio de Deus. Ou seja, quem foi realmente salvo quer ampliar a graça de Deus, porque ele foi salvo para o louvor da glória da sua graça. Quem realmente é salvo ama as doutrinas que exaltam totalmente Deus.
e que, é óbvio, são totalmente ofensivas, escândalo e loucura para o homem natural, que naturalmente ama as trevas e odeia a luz, que expõe todas essas coisas. Então, Efésios 1,17 diz assim: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A segunda parte de João 3 é resumida perfeitamente por Paulo aqui. Jesus queria dissecar o que é incredulidade e o que é crer. Da onde flui a incredulidade? Do coração do homem. E da onde flui o crer? Do coração de Deus, operando soberanamente sobre o homem. Você vê, todo João 3 é para mostrar isso, a soberania do Espírito Santo e a razão pela qual aqueles que creram sempre vão viver para ampliar a graça de Deus, e aqueles que não creiam vão ampliar a justiça de Deus, porque é evidente que o seu amor pelas trevas é a causa da ira de Deus estar e permanecer para sempre sobre ele. Vamos ficar de pé, vamos orar.